Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva. Da terça-feira após a Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já se aproximaram de Jesus, disseram. Assim os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Mas ele respondeu: Dá-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Quereis que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos assentassem na relva verde em grupos para a refeição. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou o pão, os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos para que distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães que sobraram e dos peixes. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu estou gravando para vocês hoje em frente a um quadro de Jesus misericordioso. E o texto diz que Jesus saiu para descansar. Jesus saiu com um propósito, ele estava precisando descansar. E quando a multidão aproximou-se, chegou, Jesus olhou para aquela multidão e viu que estavam como ovelhas que não têm pastor. Era uma multidão sofrida. O interessante aqui é que Jesus muda todo o seu projeto. Qual era o projeto inicial? Descansar. Parar e descansar. E, no entanto, quando ele viu aquela multidão que estava como ovelhas, ele mostra assim, uma ovelha que não tem pastor. E como é uma ovelha que não tem pastor? É uma ovelha desorientada, é uma ovelha perdida, é uma ovelha triste, é uma ovelha que vive nos seus próprios egos, nas suas próprias verdades. Enquanto membro de comunidade, nós já vimos muitas pessoas afirmarem que Deus falou isso para elas, que Deus disse aquilo, que Deus, e no entanto, elas são pessoas confusas. E o nosso Deus não é um Deus que traz confusão. O nosso Deus é um Deus que traz compaixão. Vai observando as pessoas que te cercam e que muitas vezes diz que Deus me falou isso, Deus quer isso de mim, Deus quer aquilo, e no entanto são pessoas altamente desobedientes. Totalmente desobedientes
a inspiração que Deus lhes deu. Muitas vezes é a vontade própria. Então, ovelha que não tem pastor é uma ovelha que não sabe ouvir a voz do teu Senhor. E por isso fica à deriva, fica emocionada, faz coisas por emoção e não pelo Espírito de Deus. Bom, enfim, foi um adentro que eu quis dar olhando para o quadro de Jesus misericordioso. E o mais importante aqui é que Jesus tem compaixão daquele povo e provoca os seus discípulos a providenciarem, ou seja, Jesus ele não fica indiferente ao sofrimento do outro, seja ele qual for. Jesus não é indiferente. Então Jesus quer levar os seus discípulos a sentir compaixão do outro. E aí Jesus diz, olha, o que fazer? O que fazer? Vamos dar de comer para esse povo. E aí os discípulos, mas nós só temos 200 denários. Como é que vamos fazer? Não dá para comprar alimentos para essa multidão. E Jesus diz assim, olha, dá-lhes vós mesmo de comer. Providencia. Quantos pães tens aí na sua sacola? Temos 5 pães e 2 peixes. Então traga para mim. Traga aqui, confie em mim. Ou seja, traga o que você tem para mim, confie em mim, que eu providenciarei, eu farei o mais no pouco que você dá. O pouco que você me dá, eu farei o mais. Isso é muito bonito para nós olharmos e percebermos, enquanto homens e mulheres que vivem para Deus, que vivem a missão, que vivem as tribulações das missões, que vivem as tribulações, diversos tipos de situações adversas da vida, complicações, né? Enfim, nós queremos, com toda a segurança, com toda a humildade, percebermos exatamente isto que nos fala a palavra de Deus para nós hoje, né? Ele vai nos falar, ele vai nos mostrar o quanto se faz necessário, o quanto se faz importante você saber confiar, você saber entregar, você saber, é esse pouco que eu tenho, Senhor, é esse pouco que eu coloco nas tuas mãos. E aí, assim o fizeram, confiaram no Senhor, e o Senhor fez multiplicar os pães e os peixes, distribuiu para aquela multidão, a ponto de sobrar 12 cestos cheios de pães e peixes, que alimentaram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Então, mostra claramente que Deus tem poder e que se você se tranca ao poder de Deus, se você se tranca, se você é um mesquinho em dar para o Senhor o seu tempo, em dar para o Senhor aquilo que você tem, até mesmo materialmente falando mesmo, confiar, não ser insensível ao sofrimento do outro. Olha, gente, eu digo para você, meus amados irmãos, é muito interessante. É muito interessante. Quantas vezes eu no meu carro, eu sempre tenho algumas moedas, algumas coisas, e sempre, quando eu vejo que a pessoa está passando, eu sinto compaixão da pessoa, eu sempre dou uma moeda, alguma coisa, eu sempre tenho no meu carro algumas moedinhas. Isso é importante para mim. E eu sempre saio de casa, quando eu saio da minha casa, eu moro no centro do Rio, né? Então, quando eu saio de casa, eu sempre saio com um valorzinho de uma quentinha, porque o primeiro que se apresentar a mim pedindo socorro, eu vou oferecer um almoço ou um jantar, no caso um almoço, né? Porque à noite não tem jantar por aí. Bom, enfim, eu saio já com esse valor, né? Um valor de uma quentinha para oferecer para o meu irmão. Não é mérito meu, é uma inspiração que Deus me deu. Não para ser mérito meu, porque não é mérito meu,
porque tudo que eu tenho é Deus que me deu. Através de tantas pessoas generosas que me cercam. Então, que me doam e que eu posso também doar. Bom, enfim, o que eu trago para você hoje é essa generosidade e essa compaixão. E muito mais ainda é não se sentir insensível, não se permitir ficar insensível ao sofrimento do outro. Não se permitir ficar insensível ao sofrimento do outro. Então, se faz muito importante nós entendermos o que a palavra de Deus hoje nos traz. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, do qual pedimos que este ano seja o ano da coroação, seja o ano em que o nosso instituto aconteça, nos dê essa graça, ó Santíssima Mãe. São José, esposo de Maria, nos dê a graça da fidelidade ao seu amado Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.